Se você é pai, mãe, genitor, provedor, tio, avó, madrinha, padrinho, enfim, se você conhece uma criança, se você tem uma criança no seu convívio, né, uma criança próxima, hoje o meu papo é com você. Olá pessoal, meu nome é Juliane e hoje eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a relação do desenvolvimento infantil versus o dinheiro. Mas o que tem a ver, Juliane? O canal não era para falar sobre finanças? Sim, gente, eu quero te mostrar e eu quero te explicar qual que é essa correlação entre o desenvolvimento infantil e a importância da gente trazer o dinheiro para dentro desse contexto. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliane, eu sou uma mãe investidora e eu criei esse canal com o propósito de te auxiliar a falar sobre finanças, sobre investimentos e também aqui um adendo, né, um paralelo sobre investimentos para criança. Mas antes de propriamente dito eu te passar melhores investimentos ou te trazer aqui vídeos com sugestões de investimentos rentáveis ali no longo prazo para as crianças, eu acho muito pertinente a gente falar sobre um tema muito importante, que é como a gente tem ensinado as nossas crianças sobre o dinheiro. Eu acho que já falei aqui no meu canal, eu tenho 3 filhos, né? Um tá com o Papai do Céu, 2 tá aqui comigo, né? E o Theo e o Pedro, um tem 5 anos e um acabou de fazer um aninho agora recentemente. E como que eu trago, né, a realidade do dinheiro para dentro da educação deles, como que a gente fala sobre isso, aborda sobre isso, né, na educação deles. Então, assim, com o Pedro Miguel, mais especificamente, que já tem 5 anos, consegue ter uma compreensão muito melhor, né, muito mais avançada pela propriedade cognitiva, né, e neurológica. Então eu quero te explicar mais ou menos como que se dá essa importância de falar do dinheiro com os filhos, tá? Eu sou formada em psicologia, eu sou psicóloga já fazem... Ai, gente, acho que uns 8 anos. Acho que já fazem uns 8 anos, não me lembro. E eu trabalhava na minha área, eu sou especialista em psicologia hospitalar e da saúde, tá? Eu trabalhei no hospital durante um ano e quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu decidi que eu iria trabalhar em casa, né, a partir de então, para me dedicar à maternidade. Então, associado à faculdade de psicologia e todo esse conhecimento, né, que a psicologia me trouxe, quando eu me tornei mãe, eu comecei a especificamente estudar mais sobre o desenvolvimento infantil, que agora então fazia parte desse meu universo, né? Então, quando eu parei de trabalhar fora, eu comecei a trabalhar, né, somente em casa, eu comecei a pesquisar de uma maneira mais profunda sobre o desenvolvimento infantil e como que esse desenvolvimento se dá. Uma das coisas que eu acho muito importante a gente começar aqui a elencar é a importância da gente ensinar a criança a lidar com as frustrações. Então sim, gente, você tem que permitir que a sua criança se frustre. O seu filho ele tem que passar pela frustração, porque quanto mais cedo essa criança ela aprende a lidar com os nãos da vida, melhores mecanismos ela vai desenvolver para lidar com os nãos da vida lá na fase adulta. Me conta aqui embaixo se você já teve vontade de ter alguma coisa, de comprar alguma coisa, não teve condições, né? O quanto que isso te frustrou. Todo mundo passa por isso, né? De repente você tá lá numa empresa, você tá buscando uma promoção e essa promoção não vem, ou seu melhor amigo ali de trabalho, ele recebe essa promoção e você não. Então isso gera na gente uma frustração, uma sensação de, poxa, eu não consigo, por que que o outro consegue? Eu não tenho condições para comprar isso, por que que o outro tem? Então quanto mais cedo a gente aprende a lidar com essas frustrações e melhores recursos a gente começa a trabalhar em relação a isso, menos a gente vai sofrer na vida adulta, sabe? Então eu vejo muito assim, pais que dá tudo que o filho pede, né? Então a criança pede um brinquedo, o pai vai lá e compra, a criança vê alguma coisa na televisão, vai lá e compra, né? Vai lá e pede e o pai compra. Assim, gente, os meus filhos não são diferentes dos filhos de vocês. E ele assiste as internet, né? Aqui no próprio YouTube, os canais infantis, e a gente sabe que existem canais infantis que são patrocinados por empresas, né, por empresas de brinquedos, enfim. Só que a gente sabe que existe um patrocínio por trás disso, a criança não sabe. Então a criança tá lá assistindo o vídeo dela, ela vê lá uma infinidade de brinquedos e ela começa a querer, porque aquela criança que eu tô assistindo tem e eu não tenho. Por que que os pais daquela criança deu para ela e para mim não deu? Então percebe como que existe uma importância muito grande da gente sentar com o nosso filho e explicar sobre dinheiro,
né? Então, assim, o tempo todo a gente tá bombardeado de gatilhos para o consumismo. A gente vive uma era de consumismo, de ter, de comprar, né? Todo mundo aqui, e comigo também já aconteceu várias vezes, às vezes a gente compra coisas que nem vai usar, nem tava precisando daquilo naquele momento, mas aquele impulso, né? Aquele gatilho, aquele estímulo que te foi oferecido fez com que ali no seu cérebro, ali no seu psique, poxa, eu preciso comprar, tá na moda, fulano tem, né? Eu não posso ficar para trás, eu também preciso de ter. Mas será que eu preciso de ter? Ou será que foram insinuações do meu dia a dia que me fizeram partir para a compra daquele objeto, daquele item, né? Então, assim, se a gente sai na rua, a gente vê um outdoor lá grandão para comprar tal coisa, né? Se a gente entra na internet, inúmeros anúncios para comprar tal coisa. Se a gente vai no mercado, você vai para comprar tal coisa, já tem ali um monte de plaquinha de promoção, você acaba comprando outras. Então, em vários momentos do nosso dia a dia, vai ficando intrínseco aqui dentro da nossa mente a necessidade do consumo. Nossas crianças estão crescendo nesse meio. Elas acreditam que comprar, que ter aquilo é fundamental para elas estarem igual às outras crianças, né? Então eu sempre sento com o meu filho, né, Pedro Miguel, que é o mais velho, e eu explico qual a importância, por que você quer ter esse objeto, né? Gente, os meus filhos, eles têm caixas e caixas de brinquedo. A minoria foram comprados, a maioria foram ganhados, né? Então assim, filho, você precisa mesmo desse brinquedo? Ou será que é só porque é um brinquedo que o seu amiguinho tem ou porque tá na moda? E isso, gente, não significa que a gente nunca compre nada do que ele pede, não é isso. Mas a importância de moderar, né? Sim, às vezes a gente compra, porque você também tem que dar esse equilíbrio para a criança, de modo que ela não cresça com a crença de escassez, né? Então, uma das grandes figuras ali da psicologia diz assim que uma mãe, para ela, né, conseguir atingir ali os pré-requisitos, ela precisa ser suficientemente boa. O que é ser suficientemente boa? Tem que ser a melhor mãe, a perfeita? Não, gente, não existe. Ninguém é perfeito. Nós, mães, não somos perfeitas, estamos longe disso. Mas a gente tem que fazer de modo com que a nossa criança, ela cresça o mais saudável psiquicamente possível, né? E isso se dá à nossa educação, ao que a gente está passando para os nossos filhos. Infelizmente, nas escolas não tem o ensino sobre educação financeira. É uma matéria muito, muito, muito importante. É fundamental que as escolas comecem a ter, né, educação financeira ali na sua grade pedagógica. Porém, não tem. Eu vou ficar esperando lá que o governo aplique, né, essa nova modalidade na educação infantil? Eu não posso ficar esperando. A responsabilidade é minha enquanto pai, enquanto mãe, né? Então, dentro de casa, ali no seu dia a dia, você falar para o seu filho sobre o dinheiro, sobre como dar valor no dinheiro, sobre como poupar dinheiro pensando lá na frente, isso é nossa responsabilidade, né? E para que eu seja uma mãe suficientemente boa, eu tenho que ensinar meu filho sobre a importância da educação religiosa, a importância da educação sexual e também a importância da educação financeira, né? São pilares fundamentais para o bom desenvolvimento psíquico da criança e sim, falar de dinheiro e ensinar a criança que ela não vai conseguir ter tudo o que ela quer o tempo todo é fundamental. Recentemente eu escutei uma pessoa que falou assim: nossa, eu saio com a fulaninha e ela me dá um gasto. Menina do céu, quando eu saio com ela eu já tenho que preparar o bolso, porque ela apronta um berreiro e se você não compra vira aquele escarcéu. E assim, gente, ali imediatamente me veio assim na mente, né? Muitas coisas envolvidas. O quanto essa pessoa está negligenciando a figura de autoridade ali naquele momento. Não necessariamente precisaria ser a mãe, né, ou o pai, mas ali naquele momento ela era a figura de autoridade para aquela criança, né? E aquela situação de choro, de birra, era uma excelente oportunidade para poder auxiliar a criança na elaboração dessa frustração.
Claro que a gente fala assim, quando a criança tá nervosa, no pico da birra, no auge daquela birra, a criança ela não tá com capacidade neural, neurológica para compreender e captar o que você for falar. Então você não vai querer falar de educação financeira e tal para a criança naquele momento, mas você vai num primeiro momento acolher aquela criança porque ela está passando por uma frustração e a gente sim precisa acolher a criança, abraçar e falar, olha, eu sinto muito, eu entendo que você tá querendo isso, mas hoje, infelizmente, nós não vamos poder comprar. Depois a gente conversa sobre isso, ok? Né? Então você vai acalmar aquela criança para depois, no segundo momento, quando essa criança já tiver composta de si, né? Já tiver apta para receber informações externas, você vai sentar com ela e conversar. Olha, para comprar aquilo precisa de tanto de dinheiro. Hoje eu não tenho dinheiro para comprar aquilo para você. Hoje o dinheiro que eu tenho é para comprar tal coisa, infelizmente. Tá? E aí você vai falar para a criança se depois você vai comprar ou se de fato você não vai comprar aquilo, tá? Eu sempre parto do pressuposto de que a gente tem que ser sinceros e verdadeiros com os nossos filhos, gente. Você não pode falar com uma criança que você vai comprar e depois você não comprar. Isso vai fazendo com que a criança perca a confiança na gente. Então percebe que a confiança é algo que também é estabelecido. E uma vez que você fala para a criança assim, a gente está passando por tal loja, a criança pede aquele brinquedo. É muito comum, né? A mãe fala assim, filho, na volta a gente passa e compra. E aí na volta você não comprar, como que essa criança vai te dar alguma credibilidade? Como que você vai ser uma figura de autoridade depois para chamar a atenção dela ou para impor algum outro limite? Essa criança não vai mais ter credibilidade na tua fala. Ela vai começar a te obedecer de repente por medo, né? Medo de apanhar ou medo de castigo, sei lá como que é a forma, né? As ferramentas que você usa ali no seu dia a dia para educar a sua criança. Mas ela não vai te respeitar. O respeito, ele se dá a partir da confiança. Minha mãe falou isso e ela fez aquilo. Meu pai falou isso e ele fez aquilo. Então é dessa forma que a gente precisa começar a ensinar as nossas crianças, né? A relação dela com o dinheiro. Quando eu saio com meu filho, eu já falo, filho, olha, hoje a gente vai sair para fazer tal coisa. Hoje não vamos comprar nada aleatório. Ou então, filho, nós vamos sair, vai comprar tal coisa. Se você quiser tal coisa, a gente pode comprar. Temos um valor X especificado para isso, né? Então percebe como esse equilíbrio é fundamental? Se a gente fala não, nunca compra nada, não pode nada, não pode ter brinquedo nenhum, não vai comprar nada, a criança vai crescer com aquela crença de escassez. Meu pai e minha mãe nunca tinham dinheiro, meu pai e minha mãe nunca me davam e eu vou seguir, né, nesse mesmo caminho. Então isso é muito ruim. O contrário também é verdadeiro. Se tudo que a criança pede você oferece, você compra. Às vezes a criança só pediu porque achou bonitinho, mas no dia seguinte ela nem lembrava mais daquilo, você já aparece com o objeto e já dá para a criança. Você está superabundando de coisas fúteis, às vezes desnecessárias e implicando na cabeça daquela criança que ela vai conseguir o tempo todo, tudo que ela quiser na vida vai vir de forma fácil. E não é isso que a gente quer ensinar às nossas crianças. A gente quer ensinar às nossas crianças que sim, elas são capazes de a luta, de trabalhar, de conquistar tudo que elas quiserem na vida. Porém, poupando, administrando de maneira assertiva, né? Gerenciando de maneira assertiva, de modo que ela consiga alcançar os objetivos, tá, gente? Qual que é a riqueza que você quer deixar para o seu filho hoje? Será que é mais importante a riqueza material, a riqueza financeira, ou será que é mais importante a riqueza educativa, o conhecimento, o que você implanta na mente do seu filho, de modo que ele vai levar aquilo para a vida? Gente, eu não quero que vocês me interpretem mal, tá? Não é que quando a criança quer uma coisa, né? E é muito comum disso acontecer, às vezes a criança até fica doente. Você sempre vai falar não, você não vai dar aquilo porque a criança tem que se frustrar. Então eu assisti lá no YouTube uma psicóloga que falava sobre educação infantil e falou que a criança tem que se frustrar. Não é isso, não é o tempo todo, tá? Em situações, em alguns momentos, é o que eu tô falando aqui. É ponderar, é moderar. Existem situações que sim, a gente vai atender o pedido daquela criança e existem situações em que a gente vai pautar para aquela criança que naquele momento não será possível e o porquê não será possível.
né? De modo que a criança comece a compreender e elaborar que nem tudo ela vai conseguir, né? Então, recentemente eu saí com meu filho, a gente foi no mercado e assim, gente, do que é quesito de comida, né, de alimentação, a gente não priva de nada, tá? Tudo que a criança quer, a criança para não ficar com vontade ou ela vê alguém comendo, a gente compra, a gente oferece, obviamente. Tem que segurar nos doces, viu, gente? Aqui em casa é assim, tem que segurar nos doces, porque senão o bichinho só quer comer doce. Me conta aqui nos comentários se aí na tua casa também é assim. Mas enfim, agora nem tudo a gente pode comprar o tempo todo, né? Então assim, outro dia eu fui no mercado com ele e eu falei pra ele que nós iríamos comprar determinadas coisas, né? Eram pouquinhos itens que eu tava precisando e falei pra ele que se ele quisesse comer uma bolacha, né, alguma coisinha, se ele quisesse, ele podia pegar aquilo. Então ele pediu 2 bolachas, a gente foi lá na seção, né, das bolachas, dos biscoitos, e ele pegou 2 pacotinhos de bolacha e tudo bem. Passando até a gente chegar no caixa, passamos pela seção de produtos higiênicos ali, né? E ele, gente, olha como que o consumo está implícito na nossa vida, né? Como que aquele estímulo de comprar, né? Aquele vício de comprar. Ele passou pela sessão, pegou um frasquinho de um sabonetinho, um negocinho lá, infantil. Ele ainda não sabe ler. Ele falou, mamãe, compra isso daqui pra mim também. E aí eu falei, não, filho, isso daqui é pra bebê, você nem usa, né? Você usa sabonete normal, shampoozinho normal, tal, pra sua idade. Isso aqui é pra bebê. Ele não satisfeito que ele queria aquele produto, ele falou, mamãe, já que eu não vou usar, então compra pro Theo, que é o irmão. Então, assim, eu comecei a dar risada na hora, não comprei o produto, falei, não, filho, o Theo também já tem o shampoo dele e hoje nós não vamos comprar isso, né? Então, assim, aquele gosto de pegar, comprar, passar no caixa, né? Isso tá o tempo todo intrínseco na gente, na criança não é diferente, né? Ele recentemente me pediu um tablet e eu vou gravar um vídeo só falando sobre essa experiência do tablet, uma forma de te sugerir, né, algumas dicas ali para você estar ensinando sobre educação financeira para criança, sobre a importância de você falar do dinheiro para essa criança através dessas experiências. Quando a criança ela te pede algo, como que você vai abordar esse assunto com ela, né, de uma maneira lúdica e de modo que a criança ela se sinta participante do orçamento da família, né? Isso é muito importante, a criança ela se sentir participante daquele orçamento, né? Tanto no gasto quanto no ganho. Então eu quero gravar um vídeo só falando dessa experiência do tablet também para poder te auxiliar, tá? Então é isso, o vídeo de hoje foi uma reflexão para você enquanto pai, enquanto responsável por alguma criança. Se você conhece alguém que tem uma criança, se você conhece, né, pessoas que estão querendo aí ajudar o seu filho a lidar melhor com essas frustrações relacionadas ao dinheiro e sobre o consumo o tempo todo, manda esse vídeo para essa pessoa, tá? Se você gostou dessa dica, se você gostou desse papo aqui de mães, de amiga, deixa aqui nos comentários, eu te convido a se inscrever no meu canal que eu vou te dar mais dicas sobre como você ajudar o seu filho a administrar o dinheirinho dele ali. Se ele recebe mesada, se você é do tipo de pai e mãe que dá mesada, se você é do tipo de pai e mãe que faz o cofrinho da criança, se você já é do tipo de pai e mãe que investe para o seu filho no longo prazo, tudo isso você vai ver aqui no meu canal, mas para isso eu preciso que você se inscreva. De forma você também vai estar me ajudando o canal a crescer, tá bom? Se inscreve, deixa o like, fica com Deus. Um beijo para você e um beijo pro seu pequeno. Tchau, até o próximo.